Bom dia a todos, né? Hoje nós vamos ter a nossa aula de reprodução. Vamos tratar do tema de reprodução. Então, como vocês podem ver, como reprodução, eu coloquei na capa um cupido. Por que um cupido? O que o cupido tem a ver com a reprodução? É que, na verdade, a menos que seja um estupro, né, há uma necessidade de escolher um par, fazer com que ele se interesse, né, por você ou pelas suas qualidades, né, e dessa forma, então, aceite, né, uma corte, né, e decida-se que você vale a pena como um parceiro reprodutivo, né? Então, claro, isso é uma coisa humana, né? Humana, mas é também para todos os animais, né? Se eles não conseguem interessar o parceiro, não dá nada, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar com uma definição de reprodução, né? É um processo de produção de novos indivíduos, pelo qual as espécies se perpetuam e pelo qual, em combinação com modificações genéticas, podem aparecer novas características e novas espécies. Então, é algo fundamental, né, para a manutenção das populações. E existem 3 tipos possíveis de reprodução. Claro, a gente conhece a reprodução sexuada, bissexual, né? Dioica, predominante em vertebrados, de uma forma geral, em que espermatozoides ou óvulos se desenvolvem em indivíduos machos ou fêmeas. Mas em invertebrados também ocorre o hermafroditismo, né? Que é um tipo de intersexualidade. Nesse caso, ambos os sexos podem ser um indivíduo simultânea ou sequencialmente. Tá? Então, a gente vai tratar de alguns casos de hermafroditismo em vertebrados. E existe também em vertebrados a partenogênese, que é uma reprodução assexuada, né? E, nesse caso, o desenvolvimento dos filhotes não resulta de fertilização, né? Sem fertilização. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como eu comentei, por exemplo, no caso da reprodução sexuada, em que você depende de um parceiro, né, você precisa reconhecer a espécie, reconhecer um parceiro, ou seja, um indivíduo do sexo oposto, né? E, nesse caso, algumas vezes o dimorfismo sexual ajuda, né? Dá assim, um certo destaque aos eventuais parceiros. Depois disso, você precisa sincronizar os interesses, né? Se exibir, né? Talvez realizar vários elementos de corte, né? Alguns mais tradicionais, estereotipados, outros não, né? De forma que o parceiro, né, se interesse, né, e colabore, né, na sua reprodução. Aqui também acho interessante a gente comentar sobre sistemas de acasalamento, né? Existe a monogamia, né, em que 2 parceiros colaboram
talvez durante uma estação reprodutiva, cuidado de filhotes e tal, mas pode ser também uma monogamia para toda a vida, né? Poligamia, ou seja, né, a gente pode ter tanto situações de haréns, em que um macho tem uma coleção de fêmeas, ou então uma fêmea tem uma coleção de machos. E pode ser também uma questão de promiscuidade, em que todos se acasalam com todos e vivem juntos, enfim, né? E dessa forma a socialidade, o grupo se mantém. Outro aspecto importante é a questão da fecundação, né? Que pode ser interna, né? Então muitas vezes vai até a gente vai poder ver morfologias, né, de órgãos copulatórios, ou pode ser simplesmente externa. Então, veja que a sincronização de interesses é bastante importante, por exemplo, no caso de uma fecundação externa, para que os óvulos e espermatozoides sejam depositados na mesma época e assim a coisa se resolva. Claro que a reprodução não se encerra aqui. Desculpe. Ela não se encerra aqui, né? A gente tem que ver os ovos, onde é que vão, para onde vão, né? Se eles vão ser abandonados, se eles vão ser cuidados em ninhos, se vai ter algum tipo de cuidado parental, né? Até o desenvolvimento, né? E a determinação do sexo dos filhotes. Tudo bem? Então vamos começar. Então, começando pelos peixes, o dimorfismo sexual em peixes, ele pode ser permanente, ou seja, o que a gente pode ver aqui acima, do lado direito, o dourado é o dourado marinho, né? Veja como a cabeça do macho é muito mais robusta e testuda, né, do que a da fêmea. Né? No caso do salmão também, né, os machos também têm uma parte superior da cabeça bastante elevada, né, diferente, assim, dá uma diferenciação bastante boa. No caso à esquerda do tucunaré, que é um peixe nativo da nossa região lá do Amazonas, né, é interessante que durante o período de quiescência reprodutiva, né, o tucunaré macho não se diferencia das fêmeas. Por outro lado, na época de reprodução, ele tem essa crista nupcial, né, que é sinalizada nessa figura abaixo. Tá? Alguns têm um dimorfismo sexual um pouco relacionado ao acasalamento propriamente. Esse Crickshub semótilos, como vocês podem ver, o macho tem alguns espinhos no topo da cabeça. E esses espinhos também são utilizados para animar a fêmea, né, estimular a fêmea a depositar seus óvulos, né, fora. E o peixe pescador, ou anglerfish, né, tem um caso muito extremo em que o macho é bastante pequeno e ele vai acabar se fundindo a testa da fêmea, né? E com isso fica ali como um parasita, né? Aqui é interessante, que eu chamo a atenção nessa faixa em amarelo, que os peixes de piracema, esses que sobem os rios, por exemplo, como o salmão, né, ou a gente tem várias espécies aqui da nossa região, né, a importância que tem o esforço dessa subida, que é um esforço considerável, né, para o preparo hormonal, ou seja, quando eles atingirem as cabeceiras, eles estarem hormonalmente preparados para essa reprodução. Então, quando esses peixes são utilizados em criação, eles precisam receber, né, esses hormônios para que possam realmente se reproduzir e né, ficarem prontos para a reprodução. Então, passamos para o dimorfismo sexual em anfíbios, né? Aqui a gente pode ver algumas patas, principalmente de machos, né, mostrando essa região
escura e áspera, né, das patas, das mãos, né? E em alguns casos, como esse do Leptodactylus pentadactylus, ele também tem espinhos, que isso também podem ser ligados à defesa, mas normalmente todos esses adereços, digamos, né, de dimorfismo são ligados à estimulação da fêmea, né, no acasalamento. Eu vou mostrar o próximo slide com formas de acasalamento e vocês vão entender como que essas mãos vão poder estimular as fêmeas. Aqui embaixo, às vezes, vocês podem ver que, por exemplo, os ossos dos braços dos machos são muito mais amplos, né, porque vão ter uma musculatura associada muito maior, né, que são relacionadas, né, ao amplexo, né, e dessa forma do acasalamento. Então, aqui o que eu estava comentando, né, que os machos são esses em cinza, né, as fêmeas são as branquinhas, né, e a ideia de que como que eles então abraçam as fêmeas, né, existem vários modos ou comportamentos diferentes para as diferentes espécies, né, e como então as mãos do macho são utilizadas, né, para o estímulo das fêmeas, para que elas então depositem seus óvulos na poça ou enfim no lugar adequado, né, e que eles então vão cobrir com seus espermatozoides, né? Lembrando que a maioria é de fecundação externa. Tudo bem? Em aves, a gente conhece bem mais os dimorfismos, né? Os machos são sempre muito mais vistosos do que as fêmeas, e aqui eu trouxe só 2 exemplos, né? Esse galicto, né? Mostrando, né, como ele é muito mais vistoso e tem uma cauda muito mais ampla, né, do que a fêmea, e cores mais contrastantes, embora, claro, a ilustração seja em preto e branco, né? E do lado direito a gente tem araponga ou ferreiro, né? Para vocês que foram talvez a uma excursão em Ubatuba ou foram passear na Mata Atlântica, né? Em época reprodutiva, né? As arapongas macho vão estar empoleradas lá no topo das árvores contra o céu, e nesse sentido branquinho ele não dá tanto contraste, ele até fica uma certa camuflagem, embora com esse papo e a cara bem azulada, né? E o som, né? O som chamado, né, de ferreiro, né? Exatamente porque parece batendo, né, numa bigorna como um ferreiro, ou martelando, como o pessoal chama. Em alguns casos, o macho muda de roupagem, né, das suas penas e suas cores, apenas na região de acasalamento. Então, nesse caso dessa ave migratória, aqui na nossa região, ela estaria sempre com um ar camuflado, quase como fêmea, né? E na área de reprodução, que é ali no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, né, ela teria essa coloração vistosa entre preto e branco e laranja, né? Então, tendo essa mudança, né, da plumagem para uma plumagem de reprodução. Então, ela não tem essa coloração permanente, né? Ela troca de plumagem na época reprodutiva. Então, isso também existe. No caso do dimorfismo sexual de mamíferos, é interessante a gente usar esse exemplo aqui de como que ele está relacionado com sistemas de acasalamento, né? Então, a gente vai ter a situação do gibão, né, em que macho e fêmea têm o mesmo peso, têm o mesmo porte, são animais monogâmicos, eles pareiam para toda a vida, o macho ajuda a fêmea não só no controle de território, como também, né, na proteção dos filhotes, né, e vivem juntos até que a morte os separe. Já no caso do chimpanzé, são
grupos multimacho, multifêmea, né? E de sistema de acasalamento que a gente diria promíscuo. Né? Então, os machos têm um pouco maior tamanho do que as fêmeas, eles normalmente colaboram entre si para proteger o grupo, né? E então tem um tamanho um pouco maior. Já no caso dos gorilas, como vocês podem ver, né, os machos são o dobro do tamanho das fêmeas, né? E eles formam haréns. Então, é um grande macho com suas fêmeas. E ele, então, vai defender suas fêmeas de outros machos, para elas não serem raptadas, sequestradas, para ninguém vir aí brigar com ele, pelo harém, né? E destroná-lo do grupo. Então, assim, normalmente, quando a gente vê esse tipo de dimorfismo, a gente já logo suspeita sobre qual é o sistema de acasalamento. Né? Então, no caso, normalmente as fêmeas seriam maiores, mais fecundas. Então, pela seleção natural, a seleção por fecundidade levaria a fêmeas maiores do que machos. Então, quando isso acontece ao contrário, ou seja, machos maiores do que fêmeas, tem alguma coisa importante relacionada, né, que está sendo selecionada. Né? Então, nesse caso, esses machos maiores normalmente vão estar brigando ou por território, que vai, então, ser importante para a obtenção de fêmeas, ou mesmo para brigar por fêmeas. Né? Então, se eles não, quer dizer, quanto maiores, né, maior a pressão para que eles vençam as brigas por territórios e por fêmeas. Tudo bem? Bom, então, os machos já foram reconhecidos, né? Então, agora, qual o próximo passo? Sincronizar os interesses, né? E aí existem várias formas, né? Talvez nos tempos antigos os humanos levariam flores para a dama, né? Um buquê de flores, uns perfumes, enfim, né? Alguns presentes que deixem ela achando o sujeito atencioso, não é mesmo? Então, e por que vocês acham que com os animais seria diferente? Né? Aqui a gente pode ver, então, um machinho levando, né, algumas minhocas, talvez vermezinhos, enfim, dando presentes alimentares. Aliás, no nosso caso, teve épocas em que os homens também levavam as mulheres para jantar, não é mesmo? Mas existem alguns casos que são diferentes, né? Algumas exceções. Aí, esse é um caso bastante interessante do calau terrestre. É um animal insetívoro, né? Ele é especializado quase que em aqueles besouros rola-bosta, né? E aqui vocês podem ver no topo à esquerda, né, um calau e fezes de elefante, que, aliás, né, vão proporcionar vários rola-bosta. E, nesse caso, é a fêmea que vai procurar um macho interessante e vai ficar lá rodeando ele. Né? E cutuca dali, cutuca de lá, pode até trazer um inseto de presente, vai se exibir. Né? Então, assim, não se iludam, porque nem sempre quem está presenteando e se exibindo, embora seja regra, seja o macho, né? Nesse caso, é a fêmea. E em salamandras, né? Aqui a gente tem, né, o caso da uma salamandra, o tritão, né? A gente pode ver esse em cima à direita, né? Um tritão numa fase terrestre, mas ele tem tanto uma fase aquática juvenil como uma fase aquática reprodutiva. Né? E aqui a gente está vendo a fase aquática reprodutiva. Né? Então, o macho vai dentro da água, se esfregar na fêmea, providenciar um estímulo tátil
e olfativo, ele tem várias áreas glandulares, né, como bom anfíbio, né, e vai se esfregar na fêmea e tal, de forma a deixá-la interessada nele. A fecundação é interna, mas eles não têm órgão copulatório, então ele vai depositar no fundo do brejo o seu espermatóforo, né, com seus espermatozoides, e ele tem que interessar ela para que ela passe por cima e com a sua cloaca musculosa recolha esse espermatóforo. A gente vai mostrar um pouco mais adiante o que é, como que é espermatóforo e como que ele funciona, né? Mas enfim, ele tem que tentar de uma certa forma estimular ela para que ela recolha, né? Isso envolve, né, um esforço da parte dele. Exibições reprodutivas em lagartos, né? Aqui a gente tem esse gênero Anolis, que é um lagartinho super pequeno, né? E, como vocês podem ver, várias espécies, né? Os machos têm esse papo, né? E de diferentes cores, veja que isso também é um dimorfismo sexual e reconhecimento entre espécies, né? E aqui nessa ilustração a gente pode ver a fêmea ali super atenta, né? E o macho lá se exibindo, né? Mostrando esse seu papo, né? Então ele tem que, por assim dizer, convencer a ela que ele é um sujeito interessante, né? E que vale a pena ela se acasalar com ele. Mas nem sempre essas exibições são solitárias, né? Às vezes envolve inclusive combates. Essa é uma ilustração de 2 machos de cascavel em combate, né? Isso pode atrair as fêmeas, que vão ficar lá examinando para ver quem é que vence, né? E quando um desiste, por assim dizer, né? Aquele que venceu, então vai ser o que vai tomar posse das meninas. Exibições reprodutivas em aves, tem uma coleção muito interessante da nossa região, né? Esse à direita é o tangará dançador, com as ilustrações do Helmut Sick, mostrando como que então os machos vão voar por cima da fêmea cantando, né? Eles fazem um grupo de cantadores, né? Eles se exibem e voltam para o puleiro. Aí vai o próximo, vai o próximo, vai o próximo, né? A gente certamente para aula prática a gente vai poder mostrar um vídeo, né? Para vocês verem esse tipo de isso a gente consegue ver aqui na nossa região, né? Em vários lugares em época reprodutiva, claro. E o tizil, né, na verdade, é um animal que não é daqui da nossa região, ele é exótico, mas que vocês certamente já viram aqui no bairro, né, em que ele fica, o macho, né, fica numa cerca, aí ele dá um salto, né, uma cambalhota cantando tizil, 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 né? Então isso é bastante comum. Aqui um caso mais raro de exibição de curiango, e aqui eu coloquei esse exemplo para mostrar que, na verdade, essas penas extras que o macho está mostrando são penas que ele só tem na época reprodutiva, né? Então, ele está aqui se exibindo para essa fêmea, tentando interessá-la, né, para a reprodução, e depois da fase reprodutiva ele perde essas penas, que só vão, então, reaparecer no ano seguinte. Claro, existem exibições reprodutivas em mamíferos espetaculares, né? Aqui a gente está mostrando 2 aspectos de exibição da baleia franca austral. São esses saltos enormes que os machos dão, né? É interessante a gente lembrar que eles migram para essas baías, por assim dizer, se concentram machos e fêmeas nesses lugares, e aí os machos começam com essas exibições. E essa posição com a cauda para fora é porque ele está cantando, né?
Isso, a baleia franca austral. A gente também tem baleias francas que se reúnem em Santa Catarina e as jubartes, né, que talvez são mais famosas, que se reúnem no litoral da Bahia, né? A gente tem, inclusive, um trabalho super bonito de um ex-aluno de mestrado do professor Jacques, o Eduardo Arrou, que gravou, fez um trabalho super bonito com gravações dos machos dessas jubartes, mostrando algumas diferenças, coisas bastante interessantes, se alguém se interessa por isso. Claro que algumas exibições reprodutivas são menos espetaculares, mas ainda assim, né, mostram uma certa coloração, né, visual. E aí, assim, interessante, né, isso, cores do amor ou da dominância. Né? É importante lembrar que os primatas do Velho Mundo têm visão tricromática, como nós, né? Ou seja, eles enxergam cores, né? O que, no caso dos primatas do Novo Mundo, são poucos os que enxergam três cores, tricromacia, né? A maioria é dicromata. Bom, e aí, né, uma outra questão ligada a sistemas de acasalamento, né? Então, aqui a gente está vendo, né, essas falésias, né, do litoral da Argentina, onde tanto os elefantes marinhos como os lobos marinhos se reúnem para a reprodução, né? E o que vocês podem ver é que a gente consegue identificar facilmente quem é o grande macho, né, e quem é o restante, né? E isso é bastante interessante, né? Vejam, o macho pesa 5.000 quilos e a fêmea só 900. Por que será? O que eu já mencionei nessa aula que poderia explicar essa diferença enorme de tamanho? Pois é, no caso tanto dos lobos como dos elefantes marinhos, as disputas por praias e por fêmeas são super importantes. Então, inicialmente, na migração, chegam os machos, se ocupam, né, estabelecem seus territórios nas praias, e depois chegam as fêmeas e vão, então, escolher os territórios mais interessantes. Como assim territórios mais interessantes? Vejam, se o território for bem perto da beira d'água, seria interessante no sentido de mais perto de buscar comida. Por outro lado, se vocês lembrarem que, no caso aqui do sul, dos mares do sul, as orcas têm o péssimo costume de caçar nas praias, né? E pegar essas focas e elefantes e filhotes. Então, a beira d'água pode ser interessante do ponto de vista alimentar, mas do ponto de vista de predação pode ser um perigo. Por outro lado, se eles ficarem mais perto das falésias, né, eles vão ter que atravessar vários territórios, machos e fêmeas, para irem buscar comida, né? E, no caso, podem ser raptados por alguém no meio do caminho. Então, assim, existe um lugar ótimo na praia, né? E isso é importante. Bom, então, uma coisa que era importante comentar é que, na verdade, né, os sistemas de acasalamento, obviamente, que são haréns, né? Então, a gente pode ver o macho com suas fêmeas e seus filhotes. Tudo bem? Bom, mas tem umas situações que a gente ficaria assim na dúvida. Gente, como que é isso aqui? Aqui a gente está mostrando uma ilustração sobre a ema. A ema. Nossa ema do cerrado. E aqui a pergunta é poliginia ou poliandria? Poliginia, o que significa? É um macho com várias fêmeas. E se vocês olharem essa ilustração no topo, então a gente vai ver um macho
se exibindo para pelo menos 4 fêmeas. Então, na verdade, ele está tentando obter um harém, né? Aí elas se acasalam com ele, cada uma põe um ovo no ninho dele. Ah, é poliginia, né? Ele tem um harém, né? Ha! Elas vão embora. Elas vão embora, vão botar ovos em outros ninhos. Ué, então elas são poliândricas? É, talvez. E, na verdade, no final, o macho, então, vai ficar chocando esses ovos de várias fêmeas e vai depois cuidar dos filhotes, levar eles para procurar comida, né, defendê-los, protegê-los, né? Então, na verdade, assim, se a gente quiser juntar tudo, né, para um sistema de acasalamento, eu diria que é promiscuidade, né? Os machos se acasalam com várias fêmeas e as fêmeas se acasalam com vários machos e boa. Claro, né? E a gente pode muito bem dizer, né, de que não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta, né? Porque se ela cair no chão, quebra tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Bom, no caso de vários anfíbios, a gente pode ter sistemas que seriam poliândricos, né? Aqui, tanto na figura da esquerda como na direita, a gente vai ter uma fêmea, né? E na direita a gente pode ver que tem 2 machos abraçados nela, né? E a gente pode ver essa espuma. Essa espuma é proveniente, digamos, das claras batidas, que na verdade é clara batida, é albumina mesmo, né? Pelo movimento das patas de todos, né? O mesmo acontece nessa poça aqui do lado direito, né? Em que vocês podem ver que tem vários machos solitários, tem uma fêmea com um macho agarrado e todos estão colaborando, né, na poça e na confecção da espuma, né? E obviamente estão depositando também seus espermatozoides simultaneamente ao que ela deposita seus óvulos, né? É interessante lembrar que essa espuma, então, protege da dessecação, protege um pouco da predação e vai manter um pouco desses óvulos mais perto da superfície, desses ovos, né? Já ovos da superfície e nesse sentido da oxigenação. Bom, então, isso foi um caso, né, foram casos de fecundação externa, né? Aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre fecundação interna, né? Peixes cartilaginosos. Então, a gente sabe, a gente já viu a questão quando a gente estava falando sobre os cartilaginosos, sobre esse órgão intromissor, o Casper, que é um órgão copulatório, né? Aqui a gente pode ver, né, essas bolsinhas de sereia, né, ou bolsas para ovos, tanto para alguns cações, como para algumas arraias, ou mesmo para a quimera, né? É interessante a gente lembrar que esses rabichos desses ovos, né, vão permitir que eles se enganchem em vegetações flutuantes, né? Vai ter, então, vão ser regiões oxigenadas, aquecidas, né, da superfície do mar, tá? E aqui é importante lembrar que existem também arraias e tubarões vivíparos, tá? Então, nem todos são ovíparos, nem todos são vivíparos, mas eles compartilham, né? Então, tem várias espécies vivíparas e várias ovíparas. Tudo bem? E há algumas exceções no caso de peixes ósseos que sejam vivíparos, né? E esse pequeno barrigudinho, ou gambúzia, né? É barrigudinho por quê? Porque as fêmeas, como são vivíparas, elas vão estar com a barriga cheia de embriões, né? Quando grávidas, e aí recebem esse nome. Mas é um peixe super pequeno, né? Uma coisinha assim,
ridícula. E os machos, então, têm essa nadadeira anal transformada em gonopódio, que vocês podem ver aqui nesse círculo azul. Então, o órgão intromissor é o gonopódio. E lembrar que a grande maioria dos peixes ósseos é ovípara. Tudo bem? Bom, modos reprodutivos de anuros. Se você falar com o Felipe, então, professor Felipe, ele vai dizer: os anuros são os que apresentam maior diversidade de modos reprodutivos, né? Desde ovos abandonados, desde ovos colocados em ninhos, carregados, né, no papo, nas costas, né, enfim. Tem uma diversidade enorme de modos reprodutivos. E aqui é interessante a gente lembrar que a grande maioria das espécies, a fecundação é externa, né? Então, o macho estimula a fêmea para que deposite seus óvulos em uma poça, em algum lugar, e ele então vai soltar simultaneamente, né, os seus espermatozoides, e nesse sentido vai ocorrer a reprodução. Aqui a gente tem um exemplo muito bonito, né, de uma perereca que vai então colocar sua desova numa folha, e aí vocês pensam: mas e a água? Aí quando começa a chover, né, os ovos vão cair numa poça d'água, livre inclusive de predadores, né? Porque se fosse uma poça já existente, já teria provavelmente sido colonizada por aquelas odonatas, né? Que tem ninfas carnívoras terríveis. Bom, e eu tinha comentado sobre espermatóforo, né? Aqui no caso das salamandras, né? Elas têm espermatóforos e espermatozoides. Então veja que ele tem esse pedúnculo, né? E aí essa cabeça desse pedúnculo, então, tem bastante, né? Uma cabeleira de espermatozoides, né? E aí vejam também que as diferentes espécies de salamandras têm diferentes formas de espermatóforos, né? Então, lembrar que o macho precisa estimular a fêmea para recolher o espermatóforo. Bom, então, pensando no desenvolvimento dos ovos, né, é sempre bom lembrar que, no caso de uma fecundação, para a produção, por exemplo, de uma casca, de um ovo, a fecundação precisa ser interna, né? No caso dos anfíbios, então, ela é externa, tranquilo. Mas no caso dos répteis, que vão ter casca, né? Então a fertilização tem que ser interna para que haja a deposição de casca antes da desova. E aqui lembrando só essa questão do corpo lúteo, né? Que, claro, no caso de anfíbios que não vão reter nunca, né, esses ovos no corpo, ele é raro. Mas no caso dos répteis, existem várias serpentes, ou mesmo lagartos, que são ovovivíparos, ou seja, retêm no corpo da fêmea, né, os ovos que podem ser assim mais facilmente aquecidos, ou por exposição dela ao sol, ou mesmo por aquecimento por movimento muscular. Tudo bem? Bom, então, já que a gente está falando sobre anatomia urogenital, lembrar a questão das aves, né? Que no caso masculino são testículos pares, normalmente, né? Mas que no caso feminino, então, apenas o ovário esquerdo é desenvolvido, né? Lembrar aquelas questões de restrição para voo, né? E assim elas estão economizando, né, bastante peso. Embora, no caso dos falconiformes, a maioria das fêmeas tem 2 ovários funcionais. Então, essa é uma exceção. Aí, lembrando a questão da anatomia urogenital em vertebrados, eu deixo aqui esse slide que eu acho bastante interessante, que comenta sobre as modificações, né, e o aumento de complexidade
né, na anatomia urogenital em vertebrados e alguns, digamos, passos, né, que ela sugere, mas que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Bom, a gente falou em fecundação, né, interna e órgãos copulatórios, né? Então, tanto quelônios como crocodilianos possuem pênis, né? E aqui a gente tem alguns desenhos, e cobras e lagartos possuem 2 hemipênis. Então, aqui a gente está mostrando apenas um hemipênis. Eles vão ter 2, um de cada lado, né? E apenas um é que é evertido no caso de cada cópula. Então, dependendo da lateral com que ela no caso da cobra, se enrola no macho, na fêmea, o macho se enrola na fêmea, ele vai então everter aquele hemipênis daquele lado. Em aves, a regra é uma fecundação interna simplesmente por justaposição de cloacas. E quem já viu esses acasalamentos aqui no bairro de Pombinhos, Juritis, etc., vê, né, um negócio assim super rápido, né, e sem intromissão nenhuma. Mas existem algumas aves que têm pênis, né? Então, aqui no caso do peru doméstico, mostrando o que seria um inchaço peniano, pênis de avestruz, e o pato, né? Dizem que os patos são os que têm pênis mais longos, né? E aí ele fica todo enroladinho, né? Com esse sulco espermático, né? Na oviposição, na cópula, desculpe. E aí a gente normalmente pensa, né, na posição, né, do pênis em relação aos testículos, e aqui só mostrando um pouco sobre esse gambá, que ocorre inclusive aqui no bairro, gambá de orelhas brancas, mas os outros gambás também têm a mesma coisa. No caso desse, o gênero é Didelphis, né? Esse Didelphis se refere a esse útero bicórneo dos marsupiais, dos Didelphidae, né? E aqui mostrando então o pênis bífido, né? E veja que ele é posterior em relação aos testículos, ele vai estar ali bem perto da região, né? Na cloaca. Tudo bem? Bom, no caso dos mamíferos, a maioria dos placentados, né, tem báculo, que é esse um osso, né, dentro do pênis, um osso peniano, né? E a maioria, né, deles tem, né, incluindo primatas como chimpanzés. E as fêmeas também têm um pequeno ossinho, né? O osso clitórides, tá? Isso aqui é, na verdade, um báculo fóssil, né? Esse enorme aí, sabe Deus do quê. E aqui do lado direito a gente pode ver essas lojas para turista, né? Que vendem, então, esses pequenos báculos de guaxinim americano. A gente tem alguns báculos na nossa coleção didática. Então, ainda em órgãos copulatórios, aqui mostrando, né, umas ilustrações daqui do próprio bosque do Jequitibás, em que vocês podem ver em 2 posições lá esse imenso pênis das antas, né? E no caso do elefante, é uma ilustração de uma foto que eu vejo que agora é comercial, mas a gente chegou uma vez a fotografar em Sorocaba. Bom, tá, então foi realizada a fecundação e aí vamos ao destino dos ovos em peixes, né? Em geral, né? Invertebrados. Aí a gente está comentando aqui sobre os ovos abandonados, né? E lembrar que muitas vezes eles são abandonados, mas eles vão ficar ou boiando por conta própria, ou eles vão ter esses filamentos que vão se anexar a sargaços e que dessa forma vão ficar
em áreas superficiais, mais quentinhas, mais oxigenadas, né? Então, mostrando assim um certo, embora abandonados, eles não são colocados em lugares muito ruins. E, claro, aqueles carregados por um dos pais, né? Como no caso do cavalo marinho, peixe-corneta, né? E aqui mostrando outras espécies, né? Em que ou machos ou fêmeas podem carregar ou na sua boca ou no seu estômago, né? Ou mesmo aderidos na superfície da barriga. No caso das nossas espécies, a traíra, né, ela, na verdade, o macho muitas vezes guarda a desova, né, às vezes em conjunto com a fêmea, mas não sempre. A gente tem outra espécie interessante, é essa desse bagre, né, um cascudão, que o macho, então, vai incubar até muitos ovos. É um animal da região Nordeste. Mas os ovos podem ser colocados em ninhos, e aqui a gente está pensando, né, ovos em ninhos sem cuidado parental subsequente, e no topo a gente pode ver um casal de lampreias, né, que fizeram uma pequena depressão no cascalho. Quer dizer, o ninho não precisa ser nada muito elaborado, mas nessa depressão no cascalho com a correnteza vai fazer com que os óvulos e os espermatozoides acabem se encontrando nas margens desse ninho, né, e ali fiquem ali aderidos. Uma outra animal interessante, né, é esse beta, né, que já foi muito, ou ainda é bastante cultivado, né, como aquarismo, em que o peixe de briga, né, em que o macho cuida dessa desova e ele que forma essa espuma, né? E ele vai então tomar conta, né, desses ovos na espuma, no topo, vejam, oxigenados, quentinhos, né? Bem cuidados. Ninhos de anuros, a gente tem vários tipos, a gente já mostrou alguns ao longo dessa aula, né? Aquelas poças à beira de um córrego. Esse é um caso bastante interessante em que ele vai fazer câmaras, né, no barranco, né? E ali dentro, então, ele vai fazer ninhos de espuma, né, nessas tocas subterrâneas. A gente chega a ter um contramolde, né? E aí ele vai animar a fêmea a examinar a sua toca, né, e depositar lá. E à medida que depois a chuva, o nível das águas sobe, né, ele é lavado para dentro do rio, mas assim, ele ficou protegido durante um bom tempo, né, contra os predadores. Aqui alguns tipos de poças, né, essa panelinha às margens de brejo, né, e aqui uma Buana Faber lá, que é seu poleiro de canto, né, do macho. Ninhos de aves existem várias formas, de vários materiais, né, aqui só chamando para atenção o bico de lacre, é um animal exótico, mas que acontece bastante aqui no bairro, e ele faz esses ninhos de capim, né? E do lado direito um surucuá, ele na verdade se aproveita de cupinzeiros que ele rói, né? E aí faz essa entrada por baixo para que seja pouco visível, né? E fique um tanto quanto protegido. Existem, claro, os vários ninhos dos furnarídeos, né? Do João de Barro, que também ocorre aqui no bairro, né? Mas que tem vários outros formatos, né? Que são só João Graveteiro, né? João Teneném, né? Que fazem usando inclusive gravetos, muitas vezes com espinhos, né? De forma que ele seja bem protegido. E alguns que também fazem em barrancos, como essa juruva, podem inclusive reaproveitar ninhos de tatus abandonados no barranco e para depositar seus ovos.
ninhos de mamíferos, também ornitorrinco, né? Então a gente pode ver ele aqui chocando seus ovos, ou ela, né? Chocando seus ovos num ninho, numa cavidade de barranco também. Né? Tocas de ariranha, né? Nesse caso é uma coisa um pouco mais ampla, não é só um ninho, mas chega a ser um abrigo familiar. Ninhos de fêmeas, no caso dos coatis, é interessante, né, que elas colocam, muitas vezes elas fazem bandos de fêmeas com seus filhotes e fazem ninhos em árvores, ou na mesma árvore, ou em árvores próximas, formando quase que uma creche. Né, e vão manter esses seus filhotes até que eles tenham uma possibilidade de deslocamento maiores, né? E possam sair alimentando junto. Tem também a questão do castor, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? E aí, como esse esquema, né? De como que são suas casas. Cuidado parental. Né? Às vezes, o cuidado parental não envolve exatamente um ninho, né? E pode ser tanto realizado o choco pela fêmea como pelo macho. Nesse caso, especificamente dos tinamídeos, não sei se vocês lembram dos paleognata, né? O macho é que choca os ovos. Né? Então, são várias espécies, né? E aí tem são ilustrações de um livro infantil pelo Ângelo Machado, comentando, né, sobre a identificação das diferentes espécies de tinamídeos, suas cores de ovos, e chamando a atenção para o fato de que são os machos que chocam. Na pica-parra tem essa adaptação, é uma ave aquática, e o macho, então, tem essa bolsinha para carregar filhotes. Aqui, nesse caso, comentando sobre aquecimento incubatório. Né? Tanto esse peru australiano como os jacarés, eles não chocam, né, os seus ovos, mas eles acabam fazendo um ninho que permite esse aquecimento. Então, as folhas em decomposição vão, então, providenciar calor e, nesse sentido, os ovos, então, serão chocados por essas folhas em decomposição. Claro que, no caso dos jacarés e dos crocodilos, as mães ficam por perto, né? E quando os filhotes começarem a sair dos ovos, elas vão ajudar eles a levar para a água. Então, tem várias espécies de primatas em que é o macho que carrega os filhotes e ele só vai passar para a fêmea na hora da reprodução, da amamentação, desculpe. Então, no caso dos saguis, eles normalmente têm gêmeos, mas no caso dos sauás é um filhote por ninhada. Aqui é interessante comentar sobre eventos reprodutivos em mamíferos. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Né? No nosso caso, nós temos ovulação mensal, espontânea. No caso dos gatos, a ovulação é induzida pela cópula. E aqui a gente mostra pelo menos 2 outros sistemas, né? No caso de morcegos, que hibernam. Então, no hibernáculo, eles copulam, mas guardam os espermatozoides. Né, e a ovulação vai ocorrer só na saída do hibernáculo, e nesse sentido tem esse retardo na ovulação e na fertilização. Enquanto que no caso dos ursos, e tem vários outros grupos, mesmo que ocorra ovulação, a cópula, a fertilização, os ovos não se implantam na parede do útero até a saída do hibernáculo. Então, nesse sentido, esse retardo. Né? Então, muitas vezes, você pensando na cópula e no nascimento, você pensa nisso como um período de gestação. Mas, na verdade, isso inclui esse retardo, que é super importante. E isso assim, atinge, assim, digamos, o máximo, o cúmulo, no caso, por exemplo, dos cangurus, que isso já foi descrito. Então, uma fêmea pode, na verdade, estar com 3 filhotes em andamento. Um embrião em diapausa no útero,
Em diapausa, por quê? Porque ela está amamentando um filhote com leite muito proteico, né? Ela é marsupial, né? Então esse filhote, esse embrião está ainda se desenvolvendo, né? E necessita de um investimento bastante grande, e muitas vezes ela já tem um jovem canguru que já está caminhando por conta própria, mas que ainda mama, né? Então, mostrando esses 3 ciclos, né? Então, como ela vai ter as diferentes cópulas, os diferentes nascimentos, e ela pode, então, estar trabalhando em 3 gestações, em 3 filhotes ao mesmo tempo. Bom, e aí a gente entra em determinação do sexo, que pode ser genética ou por temperatura. Aqui a gente tem genética, heterogamia em machos, que é o nosso caso. Mas é o caso também de peixes, salamandras, anuros, tartarugas, lagartos e todos os mamíferos. Ou pode ser heterogamia em fêmeas. Também alguns peixes, algumas salamandras, anuros, tartaruga, blá, 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 e todas as aves. Né? É interessante mostrar esse contraste, e isso está bastante relacionado com a questão dos mamíferos de gestação. Se vocês quiserem, depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. E existe também invertebrados homogamia, ou seja, animais que não têm cromossomos sexuais diferenciados, tá? Então, algumas tartarugas, lagartos, algumas cobras colubrídeas e elapídeas. E existe determinação do sexo por temperatura, né? Isso é uma coisa que já tem 50 anos de ser descoberta, né? E que foi uma coisa bastante importante, por exemplo, na preservação das tartarugas, né? Porque as tartarugas têm determinação de sexo por temperatura, né? E no ninho, a posição dos ovos vai determinar com que eles fiquem mais quentes ou menos quentes, e nesse sentido se desenvolvam machos ou fêmeas, tá? Mas isso ocorre em vários outros vertebrados também, né? Aqui só lembrando a questão dos jabutis, né? Então, se as temperaturas são mais baixas, só vai ter macho. Se as temperaturas forem mais quentes, só vai ter fêmeas. E vejam, né, se a gente pensar hoje em dia em aquecimento global, né, dependendo do resultado desse aquecimento global, isso pode significar, né, a extinção de várias espécies. No caso dos jacarés, então, tem esse pico em que só ocorrem machos, né? Então, até uma certa temperatura, né? Pode talvez ter esperanças, mas ainda daria um problemão. E a gente nem poderia imaginar que algumas espécies têm determinação de sexo dupla, em parte genética, em parte de temperatura. Então, as populações do norte, do Atlântico Norte, têm determinação genética, e as do sul ambiental. Se a água é fria, então os bichos demoram mais a crescer, então eles vão virar fêmeas, e se as águas são quentes, eles têm um crescimento super rápido, eles vão ser machos, tá? Isso também, né, pode ter repercussões importantes no caso do aquecimento global. Bom, e como se não fosse suficiente, a gente vai ter vários casos de mudança ou reversão de sexo. Ou seja, tem animais que têm hermafroditismo protândrico, ou seja, primeiro eles são machos. Eles são machos quando eles são pequenos. E depois que eles crescem mais, eles viram fêmeas, né? São mais fecundas, né? E a gente tem vários casos, essas espécies, esses gêneros aqui mostrados acima, são casos de hermafroditismo protândico.
Aqui embaixo, a gente tem hermafroditismo protogênico, ou seja, primeiro eles são fêmeas quando pequenas. Como assim? Mas, na verdade, a pressão de seleção natural, né, pressionaria por fêmeas maiores, mais fecundas. Pois é. O problema é que os machos, se eles não conseguirem território ou brigar por fêmeas, eles não vão conseguir fêmeas. E, nesse sentido, é uma pressão de seleção natural enorme para o tamanho de machos, né? Então, esse hermafroditismo protogênico, ele primeiro é fêmea, quando é pequenininha, ela vai, então, procurar um macho grande, bonito, né? São peixes, muitas vezes, de recifes, né? As garopas, né? E quando ele ficar maior, mais agressivo, que ele consegue seu próprio território, né? Então, ele é macho. E o pessoal, inclusive, está usando isso para fazer, tentar aumentar as populações de garopas, né? Porque as garopas são peixes muito apreciados para alimentação e, nesse sentido, são muito consumidos, né? E estão ameaçados de extinção. Eles são peixes recifais, né? Então são fáceis, digamos, de achar e de pescar, né? E o pessoal agora do Instituto de Pesca está, por assim dizer, fazendo pesquisas, tentando conseguir machos para conseguir espermatozoides, conseguir fêmeas, e, nesse sentido, fazendo reprodução em cativeiro, né? Muitas vezes até clones, né? Para depois colocar na natureza e ver se aumenta as populações. E aí a gente tem essa figura interessante, o mussum, né? Um peixe aqui, muito desses, aquela lagoa aqui de Paulínia, várias lagoas aqui da região tem mussum. E esse trabalho dessa senhora Antonelli, aqui pela Unicamp, um trabalho de histologia e bioquímica, mestrado foi histologia e no doutorado incluiu a parte de bioquímica, mostrou que no caso do mussum há machos primários e secundários. E os machos secundários foram, então, originalmente fêmeas, né? Ou seja, eles apresentaram um hermafroditismo protogênico. E a gente não tem a menor ideia da biologia. Será que, então, eles defendem territórios? O que isso sugere, né, com relação a esse hermafroditismo protogênico? Quem sabe um dia a gente descubra. E também, claro, vocês pensaram que agora vocês viram tudo, né? Mudança de sexo. Pois então, a gente ainda tem exemplos bastante interessantes de vertebrados unissexuais. E aí eu vou só mencionar para vocês terem uma noção de que isso existe, né, que realizam tanto hibridogênese, ginogênese ou mesmo partenogênese, né? E aqui eles estão indicados por essas chaves e esses exemplos, tá? Então, para salamandras, rãs, lagartos, cobras ou mesmo o peru doméstico, tá? Então, aqui só as definições. No caso da hibridogênese, os machos são necessários, embora eles não vão colaborar nos zigotos e, com isso, a genética dos filhotes vão ser fêmeas iguais à mãe. No caso da ginogênese, também é importante a necessidade de um espermatozoa, mas não vai ter fusão, não vai formar um zigoto, né? E, nesse sentido, também os filhotes vão ser fêmeas iguais às mães. E aí tem situação de partenogênese, isso aqui é um exemplo mostrado para uns lagartos, em que os machos não são necessários. São fêmeas que, dependendo da fase, vão ter comportamentos de machos, né? Mas não tem espermatozoides, não. E vão fazer corte, né? E o óvulo vai se desenvolver mesmo na ausência desse espermatozoide e vão ter populações só de fêmeas, tá? Então,
para o que vocês podem ver, em matéria de reprodução, vertebrados, a gente tem uma variedade enorme, né? Tudo bem? Então,